Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web e hoje a gente vai falar sobre Box Model e Box Sizing. Vamos lá para o nosso projeto. Então aqui já no nosso projeto eu deixei preparado para vocês aqui duas divs criadas e essas divs aqui elas têm 100 pixels de altura e 100 de largura e eu coloquei um textinho em branco aqui simples só para a gente exemplificar melhor o que eu quero mostrar para vocês. E como eu disse na aula passada, aquela alteração de margem e padding, ela gera um efeito colateral. E isso daí a gente vai conseguir resolver nessa aula usando o Box Model e Box Sizing. Então vamos lá. Antes de começar, vocês já podem observar que as nossas divs elas têm uma distância do nosso navegador. Então ela fica um pouco para baixo aqui e isso daqui já é um margem, né? Esse margem aqui ele é um próprio do body. Então, quando a gente quer ter controle total sobre isso, a gente pega e zera esse margem e zera também o padding do nosso body. Então, aqui antes de tudo, eu vou colocar a nossa tag body e vou colocar que ele tem um margem 0 e vou salvar. Então, a partir desse momento, ele já colou lá no nosso canto. E só para garantir, eu vou colocar o padding 0 também. Então, sempre quando a gente vai iniciar um novo projeto, a gente dá um reset. A gente chama isso de reset. E mais para frente a gente também vai anexar um arquivo no nosso projeto que ele se chama Reset CSS, que ele elimina todas essas definições padrão aí das tags e a gente tem controle total sobre o estilo do nosso site. Então beleza, agora a gente já colou as divs ali no canto e eu vou começar a fazer as alterações. Então ambas as divs elas têm 100 de altura por 100 de largura e eu vou fazer uma alteração na div de cima, né, que é essa div azul. Então eu vou colocar nela, eu vou adicionar um padding de 10 pixels e vou salvar. Olha o que aconteceu. Então ela ficou maior e também ela manteve ali, ó. Ainda tem 100 de largura e 100 de altura, só que a gente vê que ela tá maior que a vermelha. Então não tem 100 de altura e 100 de largura. Vamos ver o que aconteceu? Lembra que a gente aprendeu sobre inspecionar elemento? A gente vai usar ele nessa aula. Então a gente vai clicar com o botão direito aqui e vai clicar em inspecionar elemento. Deixa eu só aumentar um pouco essa tela. Beleza, assim fica melhor para a gente ver. Então aqui a gente tem a div, que é a div primeira, e aqui ele já mostra aqui, deixa eu clicar aqui em computed, né? Que ele já vai mostrar para a gente aqui as medidas dessa nossa div. Então aqui embaixo vocês observam que ela tem 100 de altura por 100 de largura, tem a cor azul e a cor do texto branca. Beleza, até aí tá o que a gente definiu. E aqui ele também mostra ó, que tem 100 por 100. E na hora que a gente passa o mouse em cima, ele seleciona ali na nossa div a parte que a gente passou o mouse. Se eu passo ali no pad, ele vai mostrar só o padding. Ó. Então aqui ele tá 100 por 100. Aqui ele mostra os 10 de padding que a gente adicionou. Borda ele não tem nada e margem também não tem nada. Então ele vai simplesmente selecionar o vazio aqui, né? A margem ele vai selecionar tudo que tem ao redor. E aqui, o que eu faço? Se eu tenho 100 mais 10 de cada lado, na verdade então são 120. Vamos testar? Vou pegar essa segunda div aqui e vou alterar a largura dela aqui para 120. Na hora que eu alterei a largura, ela bateu ali certinho com a distância ali da div azul. Então isso realmente acontece. Então agora sim, ela tem 120 ao inspecionar ela e ela tem 120 de largura, ó, por 100 de altura. Então beleza. E se eu pegar e adicionar então, ao invés disso daqui, vou voltar ao 100, vou salvar de novo. E eu vou adicionar uma border aqui também, nessa outra, ó. Vou colocar uma border de 10 pixels, sólida e preta também. Eu salvei e ele aumentou mais ainda. Então, tudo que a gente adiciona aqui entre padding e borda, ele vai aumentar o nosso elemento. Então, essa div aqui, ela tá ficando cada vez maior. Então, a gente não consegue tirar de base se a gente quisesse alinhar, se a gente tivesse calculado aí um tamanho, a gente acaba excedendo, né? Então, aqui, eu inspecionando ela de novo, ele continua tendo 100 por 100, só que ele tem mais 10 de cada lado do padding e mais 10 de cada lado do border. Então, na verdade, ela tem 100 mais 20, que na verdade são 140 pixels de largura. Então, se eu quisesse criar duas divs iguais aqui, só que a de cima com padding e borda e a de baixo sem nada,
a de baixo teria que ter 140 pixels de largura, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Alterei para 140 e ela bateu certinho a distância. Agora, o que acontece se a gente colocar um margem aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. E vamos colocar aqui um margem também de 10 pixels. Agora, ele pegou e afastou das bordas, né? Ele afastou tanto, ele adicionou um margem tanto em cima quanto na lateral, tanto embaixo e no outro lado, né? Que a gente não tá vendo, mas se eu passar o mouse aqui, vocês podem ver que ele já tá mostrando margem. Ele mostra muito ali para a direita porque é o restante do nosso body, né? Então ele vai mostrar até chegar no canto. Só que aqui no nosso Computed, né? No Computed, vocês podem falar como preferir, ele tem 10 ali. Então é 100% mais 10, mais 10 e mais 10 do margem. Porém, o margem, como a gente viu na aula anterior, ele fica fora da nossa div. Então ele não faz parte da div. Só que, se eu quiser que essa div aqui de baixo encaixe aqui na distância dessa outra, eu tenho que colocar mais 10 pixels ali de tamanho. Ou eu tenho que adicionar uma margem nela. Então, se eu colocar aqui uma margem left de 10 pixels, aí sim ela alcança ali a distância da div azul. Ou eu posso pegar, ao invés de colocar essa margem left, se eu quisesse simplesmente manter ela colada e ela chegando nessa distância, eu poderia, ao invés de colocar esse margem left, eu aumentar 10 pixels na largura. Então eu colocaria 150 e ela fica com 150 ali certinho. E agora a gente vai ver o que é o box sizing, né? O box model é isso que eu expliquei para vocês, que é o jeito que é calculado o pad, o margem e a borda. E agora o box sizing é uma propriedade que vai resolver esse problema. Então vamos voltar de div vermelha para 100 pixels, como ela era originalmente. Vamos tirar essa margem aqui da div azul. E agora sim, eu vou vir aqui e vou colocar aqui box sizing. E eu tenho duas opções aqui. Eu tenho border box e content box. Se eu coloco content box e salvo, nada acontece porque já é o padrão. Então content box é o que já vem. Se eu não colocar nada, ele já está com content box. Agora, se eu colocar border box e salvar, olha o que aconteceu. Ele calcula exatamente o necessário para manter o que a gente colocou aqui. Então, se a gente tivesse 10 pixels de altura por 10 de largura, ele vai sempre respeitar aquilo ali. Então, agora sim, ele tem 60 pixels interno, porque ele diminuiu para poder compensar. Ele tem 10 por fora e 10 da borda. Então, tem 10 de padding, 10 de borda e 60 interno. E quanto mais a gente vai adicionando pad e borda, mais o conteúdo vai se espremendo dentro da nossa div para se manter dentro do box sizing ali. Então é isso, pessoal. Essa aula foi bem simples, só para a gente entender o que acontece assim se a gente colocar bastante pad, bastante borda, para a gente mais para frente a gente acabar não se confundindo, né? Falar assim, nossa, eu coloquei 100 pixels nesse elemento aqui, só que ele está muito maior que o outro que eu coloquei 100 pixels também, mas na verdade só você vir aqui e alterar para border box que isso vai resolver. Lembrando que também você tem que estar com os elementos aqui dentro tudo organizado, calculado as distâncias aqui para você não ter erro. Maravilha, pessoal? Muito obrigado por assistir mais essa aula. Espero que estejam gostando aí e até a próxima.